Meus queridos amigos, companheiros de ideal espírita, boa noite. Boa noite. Que as bênçãos de Francisco continuem a envolver os nossos corações em muita paz e harmonia. É uma alegria para o nosso coração visitar por primeira vez o Centro Espírita Francisco de Assis. Espero que seja a primeira de várias outras oportunidades. Nessa noite muito especial, em que nós finalizamos um ciclo de trabalho. Já há 13 dias temos percorrido diversas cidades aqui no interior de São Paulo, trabalhando acerca das leis morais, a terceira parte do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec, orientado pelo Espírito de Verdade, nos apresenta as leis que norteiam os nossos caminhos, as leis divinas. E hoje, aqui em Biúna, nós finalizamos esse primeiro momento da jornada com o tema A Perfeição Moral. Que nós possamos envolver os nossos corações nas vibrações do mais alto para refletirmos acerca dessa proposta que a divindade nos oferece por meio da reencarnação para o nosso aperfeiçoamento e o nosso crescimento espiritual. O espírito Humberto de Campos, também conhecido sob o pseudônimo de Irmão X, no livro Luz Acima, por meio da mediunidade incomparável de Francisco Cândido Xavier, nos conta uma história da época de Jesus. O mestre Nazareno estava nas estradas poeirentas ao redor de Cafarnaum, acompanhado de um dos seus apóstolos, Simão Pedro. Os dois caminhavam em direção à cidade de Magdala, e enquanto andavam naquela estrada erma, o sol a pino, o apóstolo mais velho e pescador perguntou a Jesus: Senhor, eu desejo conhecer os meus inimigos interiores e quero saber como faço para poder conhecê-los a fim de os matar. Eu quero alcançar a perfeição. E Jesus, tranquilamente, olhando para Simão, lhe disse: Simão, para encontrar os inimigos interiores, basta esperar o tempo. Somente a experiência do dia a dia nos fazem reconhecer os inimigos que trazemos dentro do coração. O apóstolo fechou o senho, olhou para Jesus e lhe disse: Senhor, mas o tempo demora muito tempo. Eu quero agora. Eu quero que o Senhor me diga nesse momento quais são os meus inimigos, porque eu quero matá-los dentro do meu coração. E Jesus silenciou. Já havia dado a resposta para o seu apóstolo. Deixou que ele pudesse refletir. E eles continuaram andando na estrada, quando de repente, um barulho estranho ao derredor. Parecia que eles estavam sendo seguidos. No matagal ao entorno da estrada, barulhos fortes se faziam. E Simão Pedro colocou as mãos pesadas no ombro de Jesus e lhe disse: Senhor, não tema. Os fariseus, saduceus, os doutores da lei estão te perseguindo,
mas eu estou aqui para poder protegê-lo. Nada de mal irá lhe acontecer. Jesus estava muito tranquilo, muito calmo, mas Simão exasperado. Quando do meio daquele matagal surge a figura de André, o irmão de Simão Pedro. Ele sorria, estava brincando com Jesus e o seu irmão Simão Pedro. Abramos um parêntese nessa história. Vejamos que interessante. Palavras do benfeitor Humberto de Campos. André, apóstolo de Jesus, estava brincando com o mestre e com seu irmão Simão Pedro. Como eles eram pessoas comuns, como a todos nós. Fechamos o parêntese. Quando André saiu do meio do matagal e veio brincando com Jesus e Simão Pedro, o mestre olhou para o apóstolo mais velho e lhe disse: Simão, o medo é um inimigo terrível que nós trazemos dentro do nosso coração. E agora André, ao lado de Simão, caminhava com Jesus pela estrada em direção à cidade de Magdala. Numa das curvas qualquer da estrada, eles se depararam com Teofrasto, um homem muito conhecido na região, que era vendedor de perfumes. Ele ficava nas estradas para vender os seus produtos aos viajantes. E quando ele viu Jesus, logo o chamou: Mestre, mestre, estava mesmo lhe procurando. Tu te lembras de Zeconias, o leproso que foi curado pelas suas mãos na cidade próxima a Jerusalém? Jesus ficou em silêncio. E Teofrasto continuou: pois esse homem que foi curado pelas suas mãos está maldizendo o seu nome. Está falando mal do Senhor por onde passa. Simão Pedro, Simão Pedro, o apóstolo logo tomou a palavra. Senhor, eu te falei para não curar aquele homem. O Senhor não escuta ninguém. Agora veja, o homem falando mal do Senhor por onde passa. Jesus olhou para o seu apóstolo, nada lhe disse. Simão Pedro silenciou, entendendo o olhar de Jesus. Despediu-se o mestre de Teofrasto e na estrada, a caminho de Magdala, Jesus disse: Simão, a dureza do coração é um carrasco da nossa alma. É também um grande inimigo que trazemos dentro de nós. Não demorou muito para que na estrada Jesus, Simão e André encontrassem um levita, um pregador das leis de Moisés. Estava ele com uma pequenina multidão, ele fazia a sua pregação e Jesus parou para escutar. O homem mais sábio que já esteve na terra parou para escutar alguém pregar. Muitos de nós achamos que já sabemos tudo. Jesus parou para escutar e em determinado momento do sermão, o levita falou qualquer coisa que ia contra a mensagem do evangelho que Jesus trazia e Simão Pedro, Simão Pedro começou a brigar com o levita, a querer ensinar para ele a mensagem que Jesus trazia. O mestre estava em silêncio. E Simão, que era um homem que tinha os braços muito fortes, porque era pescador, o levita, um homem franzino, teve medo e saiu a correr, dispersando a multidão que estava ali para escutar a pregação. Jesus nada disse. Quando saíram dali, na estrada, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, a cólera
é um inimigo terrível que nós trazemos dentro do nosso coração. Agora já estava quase a hora do almoço. Jesus e os seus apóstolos passavam diante de uma hospedaria, a hospedaria de Aminadab. Resolveram entrar para almoçar, porque Jesus almoçava. Muita gente acha que não, mas era um homem comum, como todos nós. Entrou dentro da hospedaria, haviam vários viajantes. Eles serviram a comida, assentaram-se à mesa, estavam outros ao derredor e começaram a conversar, como é natural, à hora do almoço. Os homens reunidos falavam mal do Império Romano, reclamavam dos impostos que eram pagos, porque em todas as épocas se reclamou dos impostos que se pagam. Eles reclamavam e Simão Pedro, é claro, logo tomou a palavra. É um absurdo. Roma enriquecendo cada vez mais. Nós ficando pobres cada dia que passa. Eu, velho pescador, tendo que pagar impostos para este imperador que enriquece às nossas custas. E não parava de falar. Jesus em silêncio. Terminaram de almoçar, despediram dos homens, e quando saíram do lado de fora, Jesus olhou com ternura para o seu apóstolo. Posso lhe fazer uma pergunta? É claro, Senhor. Por acaso você já esteve em Roma? Simão Pedro arregalou os olhos e disse: que isso, Senhor? Eu sou um homem simples. Quase não saio de Cafarnaum. Agora que estou viajando com o Senhor pelas cidades, por que me pergunta isso? Porque você falava com tanta intimidade do imperador que eu achei que você fosse amigo dele. Simão Pedro, a maledicência é um inimigo terrível que nós trazemos dentro do coração. Naquele momento, Simão Pedro começou a chorar, caiu em si. E então Jesus lhe disse: há menos de uma hora, Simão, tu me perguntaste quais eram os seus inimigos interiores. Eu lhe disse que somente a experiência e o tempo iriam lhe dizer. Você disse que o tempo demora muito tempo. Em menos de uma hora, você encontrou 4 inimigos: o medo, a dureza do coração, a cólera e também a maledicência. E o mestre silenciou para que o apóstolo pudesse refletir. Todos nós, na nossa vivência diária, somos convidados também a descobrir os nossos inimigos interiores. E podemos descobri-los por meio da convivência, dentro do nosso lar, na sociedade em que nós estamos inseridos, e até mesmo no meio religioso em que nós estamos. Porque ao lidar com as diferenças, com as pessoas ao nosso derredor, nós vamos tendo experiências, vamos colocando para fora as nossas qualidades e as nossas virtudes, mas também saltam nos nossos pensamentos, nas nossas obras, as nossas imperfeições, também os nossos vícios. E nessa jornada evolutiva, nós somos convidados ao aperfeiçoamento, deixar de lado os vícios para despertar as qualidades e virtudes. De certo que para fazer isso é preciso fazer uma viagem interior, que é a proposta que a doutrina espírita nos apresenta do autodescobrimento. Está na questão 919 de O Livro dos Espíritos. Qual o caminho que Deus nos ofereceu para nós encontrarmos a felicidade? E a resposta é: um sábio da antiguidade já vos disse,
conhece-te a ti mesmo. Essa frase que foi divulgada por Sócrates, o grande filósofo, no caminho para a nossa iluminação interior. Santo Agostinho, um dos pais da Igreja Católica e um grande colaborador no nosso movimento espírita, principalmente na codificação, ele explica de forma muito didática em O Livro dos Espíritos: fazei como eu fazia. Todas as noites, antes de dormir, eu analisava o meu dia. As coisas boas reafirmava dentro de mim. As coisas ruins transformava no dia seguinte. Fácil assim. E foi assim que esse homem se iluminou, se transformou, legando para todos nós grandes exemplos. Invariavelmente nós temos muita dificuldade em nos conhecer. Nós somos ótimos para conhecer os outros. Eu conheço a minha esposa como a palma da minha mão. Ela não precisa nem falar, já sei o que ela está pensando. E os meus filhos? Eles chegam em casa, abrem a porta quando chegam do trabalho ou da escola, e eu já sei o sentimento que eles trazem dentro do coração. E qual é a vantagem de se conhecer os outros, se nós ainda não nos conhecemos? Até mesmo quando vamos a uma entrevista de emprego, o psicólogo ou entrevistador nos pergunta: qual é a sua maior qualidade? Por que é que você deve ser contratado para trabalhar conosco? Nós perdemos o chão, não sabemos o que responder, nós não sabemos qual é a qualidade que temos, que faz com que nós sejamos aquele que será contratado pela empresa que nós desejamos trabalhar. E quando o psicólogo faz a pergunta fatal: e qual é o seu maior defeito? Vem vários à mente, mas deixa eu dizer o defeito menos profundo para que eu possa ser contratado. Ficamos escolhendo o menos pior para poder entrar na empresa. O autodescobrimento é uma viagem interior que faz com que nós saibamos quem verdadeiramente somos. E para isso, nada melhor do que a convivência, o nosso dia a dia, mostrando quem somos, as experiências que batem à nossa porta. Certa ocasião, nós estávamos em uma casa espírita, onde o grupo era muito pequeno. Era um grupo de trabalhadores que nos convidou para fazer um trabalho, um estudo sobre a paciência. Nós estávamos num pequeno círculo, fizemos uma parte expositiva e abrimos espaço para que todos pudessem participar. O grupo era praticamente de mulheres e elas, muito entusiasmadas, começaram a trazer a sua contribuição e começaram a dizer o que é que lhes tirava a paciência. Uma delas disse que o que lhe tirava a paciência é quando ela saía de casa para trabalhar, estava no horário de pegar o ônibus, e quando ela estava fechando o portão de casa para ir ao ponto, o ônibus passava. E ela perdia a paciência, porque sabia que tinha que ficar no ponto ainda por mais alguns outros minutos, aguardando o próximo, que sempre vinha mais cheio. A outra disse: não, o que me tira a paciência é quando alguém me telefona e começa a contar a mesma história que já contou ontem, repetindo a mesma coisa, a mesma ladainha. Isso me tira a paciência. A outra sorriu e disse: não, o que me tira a paciência é quando eu entro no computador, no banco, para poder pagar uma conta, está vencendo naquele dia, e a bolinha do computador fica rodando e não entra no site. Tenho vontade de pegar o computador e jogar na parede. A outra disse: não, o que me tira a paciência é quando eu ligo para uma empresa de telefonia
para fazer uma reclamação e atende aquela musiquinha que repete de novo e ninguém atende. Fico mais de 10 minutos esperando e ninguém atende a ligação. Quando de repente a atendente atende. Qual é o seu nome, seu CPF, o nome de sua mãe, seu endereço? Qual é o seu problema? Conto todo o problema e a atendente diz assim: não é comigo, vou transferir para a pessoa adequada. E entra a musiquinha de novo, interminável. Espero mais 10 minutos. Quando a segunda atendente atende. Qual é o seu nome, seu CPF, nome da sua mãe, seu endereço? Qual é o seu problema? Conto tudo. E ela diz assim: infelizmente foi transferido errado. Vou transferir para a pessoa correta. E transfere de novo e a musiquinha entra. Quando a terceira atendente atende, pergunta tudo de novo. Eu começo a contar e é a atendente que vai resolver o meu problema. E quando ela começa a explicar o que eu devo fazer, a ligação cai e eu tenho que ligar de novo. Qualquer coincidência conosco é mera coincidência mesmo, mas acontece na vida de todos nós. O fato é que elas diziam que lhes tirava a paciência, e uma senhora que estava ali assentada disse: pois para mim a única virtude que eu já conquistei nessa vida é a paciência. Todas elas se olharam e disseram para a senhora: então a senhora é perfeita, porque nesses dias que ninguém tem paciência, tudo é para a hora, para o hoje, para o agora, ninguém sabe esperar. Paciência, se vendesse remédio nas prateleiras das farmácias, elas estariam vazias. Todo mundo sem paciência. A senhora é perfeita. Ela disse: pois é a virtude que eu tenho. E a reunião continuou. Nós fomos pontuando, dizendo que, na verdade, são nas experiências difíceis que nós demonstramos a paciência que temos. Porque se perdemos a paciência, não era paciência. Porque se fosse paciência, mantinha-se equilibrado diante da dificuldade. Quando deu o momento de finalizar o encontro, e a presidente, que estava reunida conosco, pediu uma jovem para poder fazer a prece final. Ela começou a fazer a prece, e no meio da prece, o celular dela, que estava dentro da bolsa, debaixo da cadeira, começou a tocar. Aquele celular que começa baixinho e vai aumentando o volume. A jovem perdeu o rumo de casa. Não sabia o que fazer, se continuava a prece, se pegava a bolsa. Resolveu pegar a bolsa. Abriu, não achava o telefone. Porque bolsa de mulher é uma coisa terrível, tudo que procura não acha. Com algumas exceções, é claro. Com muita dificuldade, ela achou o celular. Não sei se desligou, se deu end, o que fez. Só sei que começou a fazer a prece de novo. Ah, meus amigos, o telefone tocou de novo. E quando tocou de novo, ela, envergonhada, saiu da sala, nós ficamos reunidos e a presidente pediu outra pessoa para fazer a prece. Quando a pessoa terminou de fazer a oração, a jovem que estava lá de fora entrou, avermelhada de vergonha. Ela abaixou a cabeça, disse: me desculpem, eu comprei o celular essa semana, ainda estou aprendendo a mexer com ele. Achei que tinha colocado no silencioso, não coloquei, não vai acontecer mais. E a senhora, que tinha muita paciência, ela levantou-se, colocou o dedo no nariz da jovem e disse: eu vou te dizer que a única coisa que me tira paciência nessa vida é celular tocando na hora da prece. Então a experiência mostra aquilo que nós precisamos despertar dentro do nosso coração. No campo do nosso aperfeiçoamento, nós nos desenvolvemos na horizontalidade da vida. Somos hoje pessoas tecnológicas. Quem iria imaginar há 20 anos, 30 anos atrás, que houvesse um aparelhinho que faria com que nós comunicássemos com o mundo a tempo e hora, através de imagens?
Quem iria imaginar que este recurso estaria em nossas mãos? Hoje o homem viajou para o microcosmo, para as partículas que os nossos olhos físicos não são capazes de ver, ou para o macrocosmo, para além das estrelas, visitando o universo. Mas nós mesmos, homens e mulheres, com esse avanço vertiginoso, ainda não fizemos a evolução vertical, que é aquela que nos leva a Deus. Uma conquista muito parca de paz, de amor, de perdão, de vivência harmônica dentro do lar. Nós ainda temos muito que avançar. Jesus, o nosso Mestre, nas páginas do Evangelho, nos convida: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Vós sois deuses, poderei fazer tudo o que eu faço e muito mais. É Jesus nos convidando a despertar os valores dentro do nosso coração, a podermos perceber que na nossa intimidade se encontram todas as virtudes. Nós trazemos uma centelha divina que precisa ser desenvolvida, ser descoberta. Nós somos um veio de diamantes que precisa ser explorado. Ainda há muito a descobrir de nós mesmos, mas para isso é preciso fazer a viagem interior, o autodescobrimento, para irmos nos burilando pouco a pouco, na convivência com as pessoas ao nosso derredor. No capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra da codificação, nós vamos encontrar os benfeitores trabalhando sede perfeitos. E vamos trazer um modelo da perfeição, que todos nós um dia vamos alcançar, no desenvolvimento das potencialidades da nossa alma, que é o verdadeiro homem de bem. O homem de bem, que está no item 3 deste capítulo referido, traz um roteiro de bem viver, de compreensão das circunstâncias da vida, para que nós consigamos nos melhorar e alcançar a perfeição relativa, que não é a perfeição absoluta, porque essa está nas mãos de Deus. É óbvio que seria impossível nós trabalharmos todos os itens referentes ao homem de bem, mas pensamos alguns desses itens para a nossa análise dessa noite. O Espírito de Verdade diz que o verdadeiro homem de bem tem fé no futuro, razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens temporais, dos bens materiais. É muito importante nós entendermos essa proposta do Evangelho. Muita gente acredita que o Espiritismo faz apologia à miséria, à dor, ao sofrimento, que não se pode ter bens materiais, que não se pode ter dinheiro. Em nenhum momento os benfeitores nos dizem isso. Nós estamos inseridos num mundo onde o dinheiro movimenta o mundo. Há inclusive uma música popular brasileira que ensina: precisa pagar para nascer, para viver e para morrer. Sem o dinheiro, nós não sobrevivemos. É através do recurso financeiro que nós adquirimos a nossa subsistência, que nós temos a nossa casa para morar, o nosso carro para nos locomover, nosso aparelho celular para nos comunicar. Se nós trabalhamos de forma digna e honesta e alcançamos os recursos financeiros, saibamos utilizá-los para o nosso proveito e daqueles que estão ao nosso derredor. O problema é quando o bem material
fala mais alto ao nosso coração e passa a dirigir a nossa vida. E nós esquecemos dos verdadeiros tesouros, que são aqueles que serão levados conosco para sempre, que os ladrões não roubam, que a ferrugem não destrói, que as traças não corroem, que são os tesouros da nossa alma. Estes irão conosco para onde nós formos, e estes são os que mais nos interessam. Utilizando dos recursos financeiros na terra, nós desenvolvemos, alcançamos também os tesouros da nossa alma. Em qualquer condição em que nós nos encontremos, nós podemos fazer este trabalho grandioso. No nosso movimento espírita, nós temos o exemplo inovidável de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que nasceu no Ceará, numa família muito rica, cujo pai perdeu todos os recursos financeiros por ajudar as pessoas necessitadas. E quando ele se tornou jovem e quis fazer medicina, foi com o suor do próprio esforço, do próprio trabalho, que ele conseguiu ir para o estado da Guanabara, hoje o Rio de Janeiro, para poder cursar a universidade, já que somente lá havia faculdade de medicina. Somente as famílias muito ricas tinham condições de colocar os seus filhos, já que naquela época já era uma faculdade bastante cara. E ele trabalhou para poder alcançar os seus objetivos. Ao se formar, tornou-se um médico renomado. Começou a trabalhar também no exército, tendo seu salário. E o dinheiro que possuía, ele dava aos pobres. Ele auxiliava aqueles que nada tinham. Foi chamado médico dos pobres. Há uma história muito marcante de Bezerra, que acredito muitos de nós que estão aqui nessa noite deva conhecer, que foi um momento em que ele estava no seu consultório. As filas eram imensas, de pessoas miseráveis, que ele não cobrava consulta, e das pessoas abastadas da cidade, que lhe pagavam as consultas, cujo recurso ele usava para ajudar os menos favorecidos. Aquela fila imensa, ele já havia atendido dezenas de pessoas, quando entrou no consultório uma senhora que trazia nos braços um filhinho doente. Ela estava muito preocupada, o filho com febre ardente já há muitos dias. Bezerra examinou e com um sorriso nos lábios disse à senhora: "Não se preocupe, o seu filho ficará bem. É apenas tomar um antitérmico, fazer o tratamento correto e ele vai se curar." Ela, chorando, disse: "Mas doutor Bezerra, nós já não comemos há alguns dias. Como é que vou ter dinheiro para comprar remédios?" Ele disse: "Não se preocupe, eu vou ajudar." E abriu a gaveta do seu birô, onde ele estava sentado, onde ele guardava as cédulas de réis, as moedas, para oferecer aos necessitados. E quando ele foi pegar, não tinha nada. A gaveta estava vazia. Todo o recurso que ele tinha já havia distribuído no dia. E ela, que tinha os olhos brilhando de esperança, percebeu que ele não tinha nada para poder lhe oferecer. Bezerra ficou um pouco desconcertado. Prometeu que ia ajudá-la, mas não tinha como ajudar. Então ele levou a sua mão à mesa, a mão direita, e quando ele olhou, no seu dedo brilhava o anelão. Naquela época, os médicos usavam o anel de formatura, que era a marca registrada de que ele era um doutor. Quando ele viu o anel, não pestanejou. Ali estava a pedra verde esmeralda. Ele tirou o anel do dedo, colocou nas mãos daquela senhora e disse: "Vá, venda este anel e com o dinheiro compre comida e remédio para a sua família." Era alguém que entendeu o desprendimento dos bens terrenos, que valorizava mais as questões espirituais. Mas ao contrário, nós temos
Também na história universal, a figura de Madre Teresa de Calcutá, essa pequenina grande freira, que também entregou tudo o que tinha para servir a Jesus. E quando ela foi em Londres pela primeira vez, ela visitou a família real. E a princesa Diana, que na época era muito perseguida pela família real por uma série de circunstâncias, que sofria muito, ajoelhada aos pés de Madre Teresa, beijando as suas mãos, a Lady Di disse para Madre Teresa: eu quero lhe pedir autorização para seguir-lhe os passos. Eu quero ser uma missionária da caridade. E Madre Teresa, com a sua sabedoria incomum, pegou nas mãos daquela mulher e lhe disse: minha filha, aqui na minha ordem, você será mais uma. Aí onde você está, você é a princesa de Gales. Faça pelos meus necessitados aquilo que eu não consigo fazer. E Lady Di começou a viajar o mundo. As portas se abriram para ela. Ela era a esposa do futuro rei da Inglaterra. E onde ela chegava, abria instituições de caridade que ainda hoje existem. Por causa do nome que ela tinha, as autoridades lhe auxiliavam no trabalho de caridade. Então nós percebemos que é a forma com que nós utilizamos os recursos financeiros para poder nos tornar homens e mulheres de bem, para nos aperfeiçoar. Contou mais tarde que um terrível acidente que Lady Di sofreu, vindo à morte, foi Madre Teresa de Calcutá quem a despertou no mundo espiritual. Divaldo Franco, em uma de suas palestras, conta que Madre Teresa buscou Lady Di para que agora, no mundo espiritual, ela pudesse ser uma missionária da caridade, trabalhando ao seu lado em favor dos mais necessitados. Diz também o Espírito de Verdade que para o nosso aperfeiçoamento, para nós podermos nos tornar homens e mulheres de bem, é necessário saber que as nossas dores, as nossas decepções, as nossas aflições são provas e expiações que nós precisamos passar e devemos aceitar sem murmurar. É claro que essa proposta não é uma proposta de sadomasoquismo, de bater palmas para o sofrimento, desejar que ele chegue na nossa vida, mas é buscar o entendimento, retirar da experiência difícil aquilo que a divindade quer nos ensinar. Toda situação da nossa vida tem dois lados da moeda, lado positivo, lado negativo. Nós podemos ficar apegados ao que é ruim, esquecendo de tantas outras circunstâncias positivas de aprendizado que aquela experiência pode nos trazer. No Triângulo Mineiro, nas Minas Gerais, vivia um homem extraordinário que hoje já se encontra no mundo espiritual, chamado Jerônimo Mendonça. Ele foi chamado Gigante Deitado. Foi um homem que ficou tetraplégico, cego das duas vistas, que falava do Evangelho de Jesus. Sendo espírita, quando a problemática foi se dando em sua vida, ele já estava tetraplégico, cego das duas vistas, resolveu visitar um médium curador, que também vivia nas Minas Gerais, na cidade de Congonhas. Se chamava José Arigó e trabalhava com o espírito Adolfo Fritz. Jerônimo Mendonça decidiu ir a Congonhas para fazer uma consulta com o espírito. Quem sabe não poderia lhe trazer um alívio, uma palavra de consolo. Quando ele chegou na cidade, ficava sempre muito cheia Congonhas, dezenas, milhares de pessoas vinham de diversas partes do país e do mundo
para consultarem com o médium e o espírito. Estava aquela fila imensa. Jerônimo Mendonça, na fila, ele andava numa cama recurvada, uma cama de ferro que foi construída para ele. 8 homens precisavam para carregar a cama. E ele no sol quente, esperando o seu momento, quando lá de dentro saiu alguém gritando: o espírito Adolfo Fritz está chamando o homem da cama recurvada. Era Jerônimo. Então os homens pegaram a cama e foram entrando na casa. Quando foram passar pela porta de entrada, a cama não passava. E lá de dentro o espírito gritou: entrem com ele, porque é de porta estreita mesmo. Com muita dificuldade passaram. Quando chegaram no local onde ele atendia, o espírito, comunicando-se através do médium, é um espírito alemão com fala muito forte. O espírito chegou perto de Jerônimo Mendonça, bateu na sua perna e disse: você está com uma doença terrível, a doença dos 3 Cs. Ele ficou assustado. Era um diagnóstico novo, não tinha recebido aquele diagnóstico até aquele momento. Doença dos 3 Cs, nenhum médico tinha falado. Esse médium é bom mesmo. Que doença é essa? Perguntou Jerônimo Mendonça. A doença dos 3 Cs. Calma, karma e cama. É essa a sua experiência na Terra. Calma, karma e cama. E Jerônimo Mendonça começou a entender que ele estava naquela condição enfermiça, mas poderia ser um homem saudável. Poderia saber aprender a lidar com a sua doença, como de fato aprendeu. Era um homem feliz. Suas palestras, que podem ser vistas no YouTube, mostram a alegria de viver de Jerônimo Mendonça. Dentre as suas várias histórias, há uma delas que nós gostamos muito. Ele diz que certo dia estava indo para uma palestra, atrasado para a palestra, coisa rara, porque ele sempre era muito pontual. Ele andava numa Kombi amarrado do lado de trás, a cama de ferro amarrada na Kombi, ele com as pernas abertas na cama de ferro, um lençol jogado sobre as pernas, de óculos escuro, que era cego, e o motorista andou um pouco mais rápido na estrada para chegar a tempo na palestra. E eles foram pegos pela Polícia Rodoviária Federal, que estava ali medindo a velocidade dos carros. A polícia veio atrás com a sirene aberta. Na época, os motoristas tinham medo da Polícia Rodoviária Federal, porque hoje ninguém tem. Então, o motorista já ficou tremendo de medo. Polícia com o radar aberto, pedindo para parar no acostamento. O motorista parou, o policial desceu da viatura e veio falar com ele. O senhor, por acaso, é cego? Está falando na pista 60 km por hora. O senhor passa 120 km. Não sabe ler placas de trânsito. O motorista, tremendo de medo, a primeira coisa que veio à cabeça, ele falou: ah, senhor guarda, me desculpe, mas eu estou levando essa pessoa para o hospital. O guarda colocou a cabeça dentro da Kombi, olhou, tirou a cabeça e disse para o motorista: vá correndo agora mesmo, porque essa gestante vai dar à luz aí atrás. Era Jerônimo com as pernas abertas, com o lençol sobre as pernas. E ele contava sorrindo. Era a alegria de viver. Entendia a sua enfermidade e dizia às pessoas: pessoas vêm a mim reclamar de unha encravada. Pessoas vêm a mim reclamar de mal-estar gástrico, porque se alimentaram de forma demasiada. Será que eles não me veem? E nós não vemos. Porque sempre a nossa dor é maior do que a do outro. Ah, hoje eu amanheci com uma dor de cabeça. Menino, meu corpo está doendo tem 7 dias, você precisa de ver. E começamos a disputar com o outro quem é que sofre mais, como se fosse um concurso. Muitos de nós somos assim. É preciso então encarar as experiências como uma forma de aprendizado. Eu tenho certeza que aqui em Ibiúna ninguém tem isso, mas vou falar porque está aqui no texto do Homem de Bem.
O verdadeiro homem e mulher de bem não tem ódio, não guarda rancores, está sempre perdoando as pessoas que estão ao seu derredor. Será? Será que nós realmente já conseguimos perdoar? Muitos de nós vivemos o perdão de lábios, não o perdão do coração. Eu te perdoo, mas nunca mais quero te ver. Eu te perdoo, mas não conte comigo para nada. Eu te perdoo, mas Deus vai te dar o que você merece. E é Deus que tem que perseguir a pessoa que nos feriu e que nos magoou, porque nós somos as vítimas e Ele é o algoz. Essas frases demonstram o quanto nós precisamos aprender em relação ao perdão. Naturalmente, que perdoar é nós não devolvermos o mal que recebemos, devolver o mal com o bem, devolver as trevas com a luz. Muitos de nós ainda não entendemos o que Jesus quis nos ensinar com o perdão. Perdoar o nosso inimigo não é andar de braços dados com ele, porque isso depende do outro. Às vezes nós queremos reatar uma amizade, mas o outro não quer, escolhe ser o nosso inimigo. Todos nós que estamos aqui nessa noite temos inimigos, mas o importante é não ser inimigo de ninguém, porque ser inimigo de alguém é escolha nossa. Ter inimigo não é escolha nossa, é o outro que escolheu. Então há um limite, nós não podemos interferir na vida do outro. O ideal é que na nossa jornada nós consigamos reconciliar com os nossos inimigos. Por isso estamos com eles na estrada. Mas depende que o outro também queira. Então o perdão, ele é um remédio santo. Por quê? Porque nos purifica. Nós ficamos bem. Ficar guardando na nossa mente lixo mental é muito ruim. Ficar guardando dentro de nós experiências negativas. Às vezes nós guardamos coisas que nos aconteceram há 10 anos atrás, como se fosse hoje. Eu me lembro do dia 19 de março de 2015, quando você me deu aquela bofetada na face. E a pessoa já esqueceu da bofetada, a pessoa já se arrependeu, a pessoa já modificou a sua vida e nós continuamos mantendo o lixo mental, revivendo a experiência e pior, contando para todos, porque nós queremos nos fazer de vítimas, os coitados, aqueles que sofrem, aqueles que são perseguidos pelas pessoas. E isso vai gerando para nós mais dores, mais sofrimentos. Então nós percebemos nestes poucos itens que aqui trouxemos, dentre vários apresentados no item 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que quando nós vamos nos esforçando para melhorar, nós vamos atingindo o nosso aperfeiçoamento, até alcançarmos essa perfeição pela qual nós estamos batalhando. É a única fatalidade que existe. Quem um dia foi criado simples e ignorante deverá atingir a angelitude por meio do trabalho, do esforço, do aperfeiçoamento. Mas nessa noite, aqui reunidos, juro que não vou perder a paciência quando o telefone tocando. Aqui nessa noite, aqui reunidos nesse local de reflexão em torno do Evangelho, nós não poderíamos deixar de falar, para finalizar a nossa participação, do mentor espiritual dessa casa, que para nós também é um grande exemplo de aperfeiçoamento moral. Francisco de Assis foi este espírito que chegou na Terra em um momento muito difícil, momento de trevas, de dores. O mundo vivenciava a terrível Idade Média, quando a Inquisição, as cruzadas ainda estavam sendo vividas. E ele foi convidado por Jesus
para vir à terra trazer de volta a mensagem do seu Evangelho. Na juventude quase se perdeu, nas escolhas infelizes, envolvido com seus amigos, nas festas, noitadas, o vinho, até que conseguiu retomar a sua estrada no encontro com Jesus, buscando cumprir a sua missão aqui na terra, legando para todos nós lições de bem viver, de aperfeiçoamento, de crescimento espiritual. Mas há, na vida de Francisco, uma história muito bela que fala de aperfeiçoamento moral, que é uma experiência que ele teve nos arredores de Assis. Assis, ainda nos dias atuais, é um local muito bucólico, interiorano. É uma cidade turística, mas que guardou as marcas daquela experiência do passado. Ali ao entorno, os imensos bosques, a cidade florida, silenciosa. E nos arredores de Assis existe uma estrada que é chamada o Vale da Úmbria, onde percorreu Francisco várias vezes aqueles locais. Em meio à natureza, ele era amante da natureza. Numa tardezinha, estava ele andando nos bosques, quando na estrada poeirenta, ele viu uma lagarta que atravessava a estrada. Ele abaixou-se, pegou a lagarta na sua mão, colocou em cima da árvore e disse: irmã lagarta, veja por onde anda. Passando aqui pela estrada, alguém lhe pisoteia, lhe mata. Era a sensibilidade. Era uma alma pura. É muito difícil manter a pureza do coração tornando-se adulto. E Francisco era a pureza de coração. Naquele dia, contemplando a natureza, ele começou a escutar o barulho de uma matraca, que era um instrumento usado naquela época pelos leprosos. Um pedaço de madeira com ferro recurvado. Eles batiam e gritavam: Morfeia, imundo. As pessoas tinham muito medo dos leprosos. Fechavam as janelas e portas da cidade e aqueles que queriam doar alguma coisa colocavam do lado de fora da casa. Eles pegavam e iam embora. Quando Francisco escutou o barulho da matraca, manteve-se tranquilo. Ele viu o homem se aproximando. Ele parou a regular distância, o leproso, e distendendo a mão sem dedos, o homem com voz rouquenha pediu: dá-me uma esmola pelo amor de Deus. Francisco procurou na sua túnica algo que pudesse oferecer. Era aquela túnica surrada, de saco de linhagem. Ele procurou e achou 2 moedinhas. Era o que tinha. Então, sem pestanejar, Francisco esticou a sua mão e deixou cair na mão do leproso as 2 moedas. Havia cumprido com seu dever, ajudado a quem necessitava. Então ele virou as costas para o homem e continuou andando na estrada. Quando estava a regular distância, alguns metros, Francisco decidiu olhar para trás. E quando ele olhou, o leproso continuava com a mão distendida, como a lhe dizer: preciso de algo mais. Francisco caiu em si. Começou a chorar, aproximou-se do leproso, tirou o pano que envolvia o seu rosto. Ali ele viu as marcas da lepra, os olhos cheios de tracoma, glaucoma, com muito pus, as fossas nasais abertas, as orelhas distendidas, o rosto marcado pelas feridas vivas, o mau cheiro que exalava do homem. E Francisco, então, chorando, o abraçou, beijou a face daquele homem e lhe pediu perdão, envolvendo em profunda ternura. E à medida que Francisco o abraçava, o pobrezinho de Deus começou a sentir um leve perfume.
perfume que se espraiava no ar. E quando ele abriu os olhos, era Jesus. Era Jesus que estava diante dele. Ele ajoelhou-se no chão, beijou as mãos do Mestre e Jesus desapareceu aos olhos de Francisco, como a lhe convocar para o trabalho do bem, como a lhe dizer que não era somente necessário pregar a mensagem do seu Evangelho, mas era importante vivê-lo. E para viver a mensagem do Evangelho, é preciso nós nos colocarmos no lugar do outro, sentir a dor do outro e nos esforçarmos para juntos caminharmos neste mundo que ainda é marcado de tantas dores e de tantos sofrimentos. Que nós possamos refletir sobre a mensagem de hoje, aperfeiçoando o nosso coração, iluminando a nossa vida para poder iluminar aqueles que estão ao nosso derredor. Nós queríamos agradecer a presença, o carinho de todos vocês.
envolvendo todos nós nesse instante.